Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão, e tem novo líder. É o Botafogo Belo. Botafogo da Paraíba venceu em casa o Atlético de Minas por 3-1 e agora está no topo da tabela. O Zequinha jogou em casa, em Porto Alegre, no Pasto Areia, e venceu a primeira na competição, bateu o Náutico por 2-0. E o Voltaço, o Volta Redonda, agora é vice-líder, jogou em casa e venceu o CSA por 2-1. A partir de agora, um balanço desta sétima rodada da Série C, que terminou nesta segunda-feira com esses 3 jogos. Antes, uma dica da KTO. Tá aqui o site da KTO. Entra lá, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Por exemplo, depositou 50 lá, colocou o código Paulinho, recebe 10. Vai estar no teu saldo lá R$60. Tá bom? É isso aí, kto.com. Daqui a pouco eu falo sobre os jogos, vamos à nova classificação atualizada após esta sétima rodada. É obviamente que alguns times aqui têm menos jogos, porque os gaúchos ficaram 4 rodadas sem atividade por causa da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, o Botafogo é o novo líder, empatado em pontos com Volta Redonda. Ambos têm, Botafogo e Volta Redonda, 16 pontos e 5 vitórias. No saldo de gols, o Belo é líder. Tem saldo 7 contra saldo 4 do Volta Redonda. Atlético tem 15, 5 vitórias, é o terceiro colocado. A Ferroviária de Araraquara, também com 15 pontos e 4 vitórias, ocupa a 4ª posição. O São Bernardo, com 14 pontos, é o 5º colocado. Aí veio o Tombense com 11, na 6ª posição. Em 7º, Figueirense com 10. Em 8º, fechando a zona de classificação, a próxima fase da Série C, está o Ipiranga, com apenas 4 jogos até agora, 9 pontos na tabela e, portanto, fechando aqui o G8. O Londrina também tem 9 pontos, mas perde a condição de 8º colocado para o Ipiranga, porque o Ipiranga tem uma vitória a mais, 3 contra 2 da equipe do Londrina. A situação do Ipiranga aqui é muito boa, pessoal. Olhem só, o Ipiranga tem 4 jogos, tem 2 jogos a menos que o líder Botafogo, tem 3 jogos a menos que o vice-líder Volta Redonda. Mas olhando para baixo aqui, porque vale é passar de fase, são 19 rodadas. Ao final das 19 rodadas, os 8 primeiros avançam para a segunda etapa da competição. Então o que vale é passar de fase. O Ipiranga tem 4 jogos, 3 a menos que o Londrina, que já jogou 7 partidas. 2 jogos a menos que o Confiança, que tem 6 jogos. Tem 3 jogos a menos que o ABC, 2 a menos que o Náutico, 3 a menos que o Remo, 2 a menos que o Ferroviário, 2 a menos que o Aparecidense. Então a condição é muito boa do Ipiranga. Claro, no começo de competição, estamos aí apenas na 7ª rodada, mas a condição é muito boa de o Ipiranga passar de fase e avançar a próxima etapa da competição. Caindo hoje para a Série D, para a 4ª divisão. São José com 3, CSA também com 3 pontos, o Sampaio Corrêa com 2, Lanterna, Floresta com 0, 7 jogos, 7 derrotas aqui da equipe do Floresta. Vamos aos jogos dessa segunda-feira? Vou começar aqui com o líder, novo líder Botafogo, que pegou o então líder. Estamos na 7ª rodada. Nas 6 rodadas anteriores, o Atlético tinha condição de líder, né? Vinha liderando a competição, acabou perdendo agora para o Botafogo por 3-1 e perdeu também a liderança. A 46 do primeiro tempo, teve pênalti para a equipe do Botafogo. O Lennon cobrou, o goleiro Glauco defendeu, o Glauco do Atlético defendeu, e no rebote o Lennon tocou para a rede, 1-0 para o Botafogo. O Botafogo chegou a fazer 3-0. Aos 28 da segunda etapa, o João ampliou, fazendo 2-0, e depois, aos 40 da segunda etapa, o Edmundo fez o terceiro gol. Aí teve na sequência, por volta de 43, o gol do Denilson, com desconto aqui do Atlético, portanto, final 3-1 para a equipe do Botafogo. Botafogo não perde agora há 6 jogos, sequência invicta tem 5 vitórias e um empate do Belo. Belo que vem de 4 vitórias seguidas. Venceu pela ordem o Remo, o Volta Redonda, o Sampaio Corrêa e agora o Atlético. O Atlético, primeira derrota na competição, vinha aí muito bem, vinha com vitórias seguidas na Série C e acabou sendo derrotado agora e perdeu a liderança para a equipe do Botafogo. Tá bom? O Zequinha, primeira vitória do Zeca na competição, também com jogos atrasados. O Zequinha jogou em casa no Pasto Areia, venceu o Náutico por 2-0.
O primeiro gol, pessoal, já foi nos acréscimos da primeira etapa, já aos 49 do primeiro tempo. O Nonato é um exímio cobrador de lateral. Durante o primeiro tempo, várias vezes, cobrando lateral, o Nonato colocou a bola na área defensiva do Náutico. E aos 49 do primeiro tempo deu certo. Foi um passe de lateral. O Nonato cobrou lateral e de cabeça o zagueiro Fredson botou para a rede 1-0 São José. E depois, aos 29 da segunda etapa, o Marcos Calazan ampliou para o Zeca, 2-0 placar final, primeira vitória do Zequinha. Já o Náutico, pessoal, o Náutico aí nos últimos 6 jogos tem 3 derrotas. Então a campanha meio que irregular do Náutico. Náutico em 6 partidas, repito, tem 3 derrotas nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E para fechar segunda-feira, o Volta Redonda em casa fez 2-1 na equipe do CSA. Ítalo Carvalho de pênalti. A 18 do segundo tempo marcou o primeiro gol do Volta Redonda, o 6º dele na Série C, o 8º dele na temporada. Depois o Sanches acabou com um golaço de falta ampliando o placar. Aliás, antes disso teve o gol do CSA, né? O Thiago Marques acabou descontando. Aquele tempo que era mais ou menos 37 do segundo tempo, empatou o Thiago Marques para o CSA. E aí sim, já a 43 da segunda etapa, um golaço do Sanches, cobrando falta, 2-1 para a equipe do Volta Redonda. O Volta não perde há 4 jogos, tem na sequência 3 vitórias e 1 empate. São 2 vitórias seguidas contra São José e agora contra o CSA. E o CSA ainda não venceu nesta edição da Série C. Em 7 jogos foram 3 empates e 4 derrotas do CSA, que perdeu agora as duas últimas partidas. Perdeu para o São Bernardo e perdeu também para o Volta Redonda. A próxima rodada é a 8ª, que vai acontecer no próximo final de semana. Sábado, dia 8, 5 da tarde tem Figueirense e ABC, tem Náutico e Caxias. 7h30 da noite, jogam Ferroviária e Aparecidense, Londrina e Sampaio Corrêa. No domingo, dia 9, 3 jogos. 4h30 da tarde tem Atlético e Volta Redonda, tem Botafogo da Paraíba e Ferroviário. E às 7 da noite, eu ia falar 9 da noite, às 7 da noite, 19 horas, 7 da noite tem o Remo contra o São Bernardo. E na segunda-feira à noite, dia 10, o encerramento da rodada com mais 3 partidas, os jogos começando às 8 horas da noite. Tem Floresta e Confiança, tem Ipiranga e Tombense, tem CSA e São José. São os jogos desta 8ª rodada. Próximo final de semana, jogos sábado, domingo e também na segunda-feira. Dias 8, 9 e 10 de junho, jogos da 8ª rodada da Série C. Parabéns ao belo Botafogo, o novo líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o belo Botafogo da Paraíba. Tchau!